Beijo. Luciana Lopes, tudo bem, querida? Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo. Tudo jóia, tudo jóia. Gente, então, para falar um pouquinho para a gente de esportes, dos contratos que são hoje tidos como absolutamente modernos da Luciana, que eu não sei, não faço ideia do que seja, então vou aprender com vocês. A Luciana vai falar um pouquinho dos contratos de esportes agora, os que estão na atualidade em vigência. Lu, você, então também me desculpem, vou chamar de Lu, porque é assim que eu a conheço e há tantos anos, eu não tenho como ficar aqui fingindo uma formalidade de chamar de doutora Luciana. Então, Luciana Lopes, advogada especialista em Direito Desportivo, coordenadora regional do IBDD lá no Rio de Janeiro, advogada de vários clubes, vários atletas, vai falar um pouquinho para a gente aqui. Lu, por favor, passe sua experiência para os alunos aí com relação a esportes. Lembrando primeiro, turma de Santa Catarina, lá da Católica de Santa Catarina, em parceria com o IBDD no curso de Gestão Esportiva e Direito Desportivo. Por favor, fique à vontade, fala um pouco para a gente aí de esportes. Muito obrigada. Eu agradeço pelo Lu, porque assim eu também fico à vontade para te chamar de Gu, né? Porque é muito complicado a gente ter uma formalidade quando a gente tem uma proximidade. Quero parabenizar primeiro todos os alunos por esse investimento, não só um investimento financeiro, mas um investimento de tempo para eles se capacitarem. Então, já estão de parabéns só por isso, né? E por dedicarem esse tempo para melhorar profissionalmente. Falar de esporte eletrônico é uma coisa muito nova, muito boa, realmente muito moderna. Então, dada a nossa idade, a gente tem que entrar nessa modernidade, né? Pelo menos a minha idade. E em relação aos contratos do esporte eletrônico, eu vou falar do lado dos atletas, né? Legal. Porque existe aí uma série de contratos que as publishers fazem, que as plataformas fazem, não necessariamente com os atletas. Então, a gente pode aqui nichar nos atletas. Os atletas, vamos falar de um atleta de alto rendimento de esporte eletrônico. Ele pode ser solo, e aí ele não está atrelado a nenhuma equipe, ele compete sozinho, ou ele está atrelado a uma org, que a gente chama de org, é o que seria um time, uma equipe, um grupo, uma organização mesmo. Então, um atleta de rendimento dentro de uma organização, ele pode ter uma série de contratos. Ele tem, pegando esse nosso atleta João, ele tem o contrato de imagem, que é feito com a própria org. Não existe uma empresa para isso. Ele faz o contrato que essa org tem os direitos, ele cede os direitos de imagem para essa org, que pode explorar como quiser. E, normalmente, em todos os contratos, essas imagens que são cedidas, elas são com base na Lei de Direitos Autorais. Então, elas ficam ali protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Então, até 70 anos depois, essas imagens são realmente da org. Ele tem um contrato de agenciamento, que aí é uma peculiaridade que, para a gente que nasceu no futebol, é muito complicado a gente lidar com isso, porque esse contrato de agenciamento, ao contrário do que acontece no futebol, ele também é feito com a org. Então, no futebol você tem essa proibição, o agente não pode ser a entidade de prática. Sim. E já no esporte eletrônico, como nós não temos uma regulamentação, esse agente, ele pode sim ser a org. Então, tem um contrato de imagem, tem um contrato de agenciamento, tem um contrato de licenciamento, que a org, ela fica com o direito de licenciar todos os produtos desse atleta. Então, ele pode lançar um periférico, ele pode lançar uma marca de roupa, o que for, tudo isso pertence à org. E temos também, finalmente, um contrato de prestação de serviços. E aí, esse contrato de prestação de serviços, ele pode se dar de duas formas. Ou o contrato propriamente dito, ou a prestação de serviço propriamente dita, onde você tem um valor fixo mensal, ou ele pode entrar numa parceria junto com a org. Algumas pouquíssimas orgs, quando o atleta é de muito alto nível, fazem esse contrato de parceria. O que normalmente é feito é um contrato de prestação de serviço, e aí a gente está falando do jogo em si,
onde ele se compromete com exclusividade a jogar por aquela equipe. Isso é uma coisa que também me confunde a cabeça. Vamos lá. Ele faz um contrato, então, de prestação de serviço para jogar ou para transmitir jogos de treino, por exemplo, ou não sei se é treinamento ou uma competição entre os próprios membros da equipe. Como que é isso? Então, aí as coisas se confundem um pouco. Uhum. Quando ele pode ser contratado só como jogador, e aí só como jogador ele teria um contrato só de prestação de serviço, esse modelo nunca acontece, porque eles querem explorar a imagem dele, e aí ele joga pelo contrato de prestação de serviço. E a imagem dele, ela é transmitida pelo contrato regida pelo contrato de imagem. Então, quando ele joga e faz uma live, a org tem direito a esse material. Tá. Ali ele está cumprindo 2 contratos, um de jogador e o outro de produção de conteúdo. Ah, legal. E essa produção de conteúdo, na verdade, então ele pode ter, quando tem o contrato com a org, com a equipe, ele tem um tipo de contrato. E ele também, individualmente, poderia fazer esta produção de conteúdo diretamente com a rede que transmite. Não sei como chama, canal. Pode. Canal. Isso é muito interessante. Vamos lá, porque a gente tem alguns modelos de plataformas de transmissão. Então, eu vou usar como exemplo a Twitch, que é uma das mais Uma das maiores, né? Sim. É uma das maiores e mais conhecida e mais fácil da gente comentar. Ele faz um contrato direto com a Twitch, né, o atleta. Ele faz um contrato com a Twitch que, se ele for um atleta mediano ou uma pessoa normal, é um contrato aquele não li e concordo. É um termo de adesão, que ele não tem um fixo mensal garantido, ele vai receber por CPM, que é por views por minuto. Existe uma tabela para isso, e aí ele recebe direto na conta dele, normalmente. Isso é um jogador normal. Um jogador de alto rendimento, quando ele gera uma certa visibilidade, normalmente o que acontece? A plataforma ou seja, ele não pode transmitir a live dele na Twitch e simultaneamente em qualquer outro canal. No entanto, a Twitch permite que ele use os outros canais, as outras mídias dele, Instagram, Facebook, YouTube, para chamar o público para essa live. Isso ele só pode fazer durante 10 minutos. Então, ele pode transmitir 10 minutos simultâneos em todas as plataformas e depois ele fecha tudo e chama todo mundo para a Twitch. Como que a Twitch faz essa remuneração? O salário de um jogador hoje de alto rendimento, não só a Twitch, mas as outras plataformas de transmissão, elas pagam entre 50 e 250 mil dólares garantidos por mês, o que na gíria deles eles chamam de CADOL, né, que eu aprendi. Então, a gente está falando de 250 CADOL. E ele é obrigado a cumprir um mínimo de 120 horas de lives mensais. Legal. Caso ele não atinja essas 120 horas, o pagamento vai ser feito pro rata. Tá. Só que... Me deixa perguntar, vamos lá. Esses 120 horas de jogo jogando e comentando. Jogando contra a máquina e comentando, ou jogando contra um terceiro. De acordo com o conteúdo que ele contratou. Se ele for um jogador e streamer, ele vai jogar e vai comentar. Ele tem que gerar conteúdo. E aí, a Twitch, o que faz? Ela designa um gerente de conteúdo para as contas. Então, vai chegar um cara, vai ter uma reunião com o jogador e falar assim, eu acho legal você abrir uma live, porque nem sempre um jogador joga uma modalidade só, quando ele é influencer. Abre hoje um CBLOL, um LOL. Vamos jogar LOL. Tá. E aí ele vai gerindo com ele ali o conteúdo. Ele pode ser contratado só para comentar o jogo dos outros e não jogar. Legal. Então, o importante é que ele faça um conteúdo para que esse conteúdo seja acessado pelos espectadores, pode chamar? Como chama? Pelo fandom, pelos fãs dele. Então, pronto, pelo fandom. Então, ele vai ser acessado, vai ter o consumo daquela live de um conteúdo que pode ser ele jogando, ele treinando, ele comentando algo
de um jogo de outra pessoa. Outra coisa que você falou que eu não sabia, pode ser de várias modalidades, vários tipos de jogos. O cara não precisa estar efetivamente só jogando LOL. Ele pode jogar LOL e pode jogar PES. É isso? Sim, existe influencer das orgs que eles transitam ali por várias modalidades e não necessariamente jogam uma modalidade só. Lógico que, em contrapartida, você tem aquele que só joga e é campeão daquilo, e aí a org usa isso para crescer em cima do atleta. E aí você tem também o contrato, não só o contrato da Twitch. O que acontece com a Twitch acontece com o YouTube. Você tem um não li concordo do YouTube, né? Para as pessoas que estão começando, estão iniciando, e você tem também um contrato com o YouTube de transmissão, de geração de conteúdo, e é um contrato mais particular. Tá. E quais são os contratos aí também? Volto a dizer, todas essas dúvidas são minhas, mas tomara que sirva para os alunos também. Qual é o contrato que se faz, por exemplo, para uma competição? Então, o atleta joga especificamente o LOL, faz o Campeonato Brasileiro de LOL, o CBLOL, por uma equipe. Neste caso, para disputar uma competição específica, qual que é o tipo de contrato que existe? De prestação de serviço. Daí, então, a prestação de serviço do atleta com a org e a org com o organizador da competição. Na verdade, o contrato de ele faz um contrato o atleta faz o contrato de prestação de serviço com a org e a org faz uma mera inscrição na competição. Tá. Então não precisa nem ter contrato. A inscrição aí concorda com os termos, também eu não li e concordo, e vai disputar a competição. E vai disputar a competição. Agora, o que acontece, muito interessante você levantar isso, porque o que acontece é, quando uma org, ela negocia o conteúdo dela enquanto org com uma plataforma de transmissão. Olha, eu me obrigo eu tenho aqui essa cesta de atletas e eu obrigo a 120 horas mensais de conteúdo da sexta. Porque uma coisa é você individualizar, outra coisa é você colocar todos. Então, dessa sexta. Qual o problema disso? Quando esse contrato é org Twitch, não é Twitch atleta, né? O compromisso ali é da org com Twitch. Normalmente, os atletas têm os seus contratos individualizados com a org. E por isso que a org fez esse contrato com a Twitch. Só que se eu tenho um atleta que rescinde motivada ou imotivadamente, eu tenho um problema entre org e Twitch. Claro. Porque aquela minha cesta está faltando um. Então, a contratação é do atleta 1, 2, 3 e 4. De repente, o 4 rompeu, você colocou o 5. Daí vem a publisher, não. Vem a rede, né, de transmissão, a plataforma, e diz, olha, eu tenho um contrato contigo para que estes 1, 2, 3, 4 sejam os atletas, e você está substituindo um que era muito importante, aí ele vai ter problema nesse contrato, vai ter que renegociar. Exatamente. E é muito interessante porque a gente sai um pouco da nossa caixa do futebol, né? Sim, completamente diferente. Totalmente diferente. Completamente. Então, você vê aí uma gama de contratos que são utilizados, que eles realmente agenciam, eles realmente fazem uso da imagem. Aliás, eles exploram muito mais a imagem, né? Sim. Usam o atleta enquanto atleta. Eu vou dar um exemplo. O campeonato ano passado de Dota, que é um jogo, ele deu uma premiação... De tiro, né? De tiro, Tá. O campeonato... Desculpa, né, Lu? Desculpa, Lu. Sem nada. Vamos lá. Tá certo. Deu uma premiação. O primeiro lugar do campeonato mundial ganhou 16 milhões de dólares. Nossa, que legal. Na verdade, não foi 16 milhões, foi 15 milhões 800, eu que arredondo para 16. A premiação total do campeonato foi de 40 milhões de dólares. Nossa, isso vai para o org. E o org tem e a org tem um contrato específico para a divisão desse lucro ou desse prêmio com os atletas. Exatamente. Aí a gente entra no que falávamos antes, né? Nós dois em off, né? No off. Sim, Quando tem alguém ganhando muito, é porque tem alguém ganhando muito mais. Se ele pode pagar muito,
Se ele pode pagar muito, é porque ele ganhou muito mais, né? Então, é um esporte muito interessante e que você tem um leque de possibilidades de receitas e de contratos e, consequentemente, de problemas, né? E aí é onde a gente entra. Claro, não, ainda bem. Problema... E se não tiver problema, não tem advogado. Então, é importante que tenha muito problema, não é isso? Com certeza. Fala para mim, assim, volto a dizer, ignorante total. Quais são hoje os maiores? Deve ser LOL, Dota e tem alguma coisa de futebol, NBA. Eu lembro que tinha um aplicativo também, ou um jogo que era movimentado. Quais são os maiores? Inclusive ontem, o COI, ontem ou antes de ontem, o COI divulgou cinco jogos que eles vão colocar agora, não nas Olimpíadas, eles vão fazer um evento paralelo. Puta, que legal, não sabia. Só para testar a febre, eu acho, né? E aí vão entrar modalidades esportivas. Eles não vão colocar as outras modalidades. As modalidades esportivas são as que rendem menos. Imaginei. As modalidades RPG e tiro, né, e guerra é o que rende mais. Então, você tem, não necessariamente nessa ordem, mas você tem o LoL como as grandes modalidades. LoL, Dota, Free Fire, que é um jogo... Free Fire é um jogo super barato, que é um jogo que foi desenvolvido para mobile, né, de custo super baixo, mas que eles começaram a fazer com emulador, ou seja, eles baixam no computador e aí criou-se uma outra modalidade. Então, você tem LoL, Free Fire, Dota, CSGO, esses são os jogos de... Agora o Fortnite, mas o Fortnite em premiação é até inferior, apesar do consumo ser muito grande, e são as modalidades mais disputadas no mercado. E, então, também que devem ter prêmios maiores, porque tem visualização maior, ou participação maior do público. Exatamente. Nossa, como é ruim ser ignorante, juro. Eu sou completamente ignorante. É ótimo. Eu tenho que ter aula com você pra caramba. Nada, a gente vai aprendendo, na verdade, Gu, todo o que aconteceu com esse mercado, tanto para as publishers, tanto para os atletas, quanto para as orgs e para a gente está trocando o pneu com o caminhão rodando, né? Então, você vai vendo caso a caso, vai ajustando ali, lembrando que, infelizmente, na questão trabalhista, porque é a parte que eu vejo mais, é a parte do atleta, na questão trabalhista, a gente tem alguns absurdos, né, nos contratos. A gente tem menores sendo contratados, menores com 12, 13 anos fazendo contrato de prestação de serviço, né? Os pais assinando um contrato de prestação de serviço, porque é muito complicado você chegar para um pai que tem uma renda familiar de um salário mínimo e falar assim, olha, a lei proíbe que você assine o contrato, seu filho não vai poder receber $200 mil por mês. Nossa. Ele muda de país, muda de nome e faz o contrato em outro lugar, não é isso? Com certeza. Não, tá bom, beleza. Lu, obrigado. Assim, ó, eu volto a dizer... É só um passant. Pois eu preciso ter um curso disso. Vamos fazer um curso só de esportes, porque não é possível. Ótimo. Não, vamos organizar porque é necessário. Obrigadão, Lu. Obrigado mesmo. Ótimo, obrigada a você. Agradeço em meu nome, em nome do BDD, em nome da Católica de Santa Catarina. Tenho certeza que a gente aprendeu muito aqui e, assim, as dúvidas todas que vão surgir, todas eu vou anotar e vou te passar para responder, tá bom? Pode passar, respondo com prazer. Parabéns pela aula, boa aula aí para todo mundo. Obrigado, beijo, tchau. Valeu, beijo.